Olá, estudantes! Bem-vindos à nossa aula de Filosofia Política de número 51. Gostaria de lembrá-los que é importante vocês responderem a chamada no Classroom e pegarem o seu material para fazer as anotações sobre a aula de hoje. Na aula passada, nós havíamos falado sobre o contexto da obra de Maquiavel e iniciado a estudar um pouquinho os conceitos que tem na sua obra mais famosa, O Príncipe. Então, nós vimos que os conceitos de virtude e fortuna são fundamentais nessa obra. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Príncipe, agora entendendo outras questões. Então, o nosso objetivo na aula de hoje é elucidar, ou seja, esclarecer o termo maquiavélico, provavelmente você já ouviu falar dele, e entender a contribuição fundamental de Maquiavel para a filosofia política moderna, apresentando a política como uma categoria autônoma. E a gente vai entender um pouquinho o que é falar de política enquanto uma categoria autônoma. Então, existe um mito do maquiavelismo. Provavelmente você já ouviu falar que alguma pessoa é maquiavélica e a gente fica com aquela ideia de pessoa má. Mas será que Maquiavel propunha alguma coisa nesse sentido? Na linguagem comum, usamos a expressão maquiavélico para indicar uma pessoa sem escrúpulos, que usa da mentira e da má-fé para nos enganar de forma sutil, capaz de nos fazer pensar que agimos por vontade própria, quando na verdade somos por ela manipulados. Então essa noção de maquiavélico, tem a ver com o sentido de manipulação. Quando a gente se sente enganado, quando a pessoa é ardilosa, nós dizemos, fulano é maquiavélico. E aí nós percebemos que o Maquiavel é um filósofo assim, que causou um pouco de constrangimento para a filosofia. Mas isso acaba sendo uma primeira impressão. Quando a gente se aprofunda nos conceitos do filósofo, nós começamos a desmistificar esse senso comum do que é ser maquiavélico e a entender de fato o que ele queria, dentro da sua filosofia. Então, o que é que o Maquiavel diz que faz com que a gente o entenda muitas vezes como sendo um filósofo que estimula a má-fé? É necessário a um príncipe para se manter que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade. Então essa é uma citação do livro Príncipe, que é o nosso centro de estudo desde a aula passada. E aqui o Maquiavel está indicando que o príncipe ele não pode ter medo de ter ações que são julgadas como ruins. Mas por que o príncipe não pode temer isso? Por que ele tem que perder esse medo de ter ações que muitas vezes no âmbito individual são vistas como uma coisa negativa? Existe uma diferença muito grande entre o governo ideal e o governo de fato. É mais conveniente perseguir a realidade objetiva dos fatos na prática. Na prática, é preciso ter estratégia política. Então, o que ele traz para nós? Que a política ela é diferente do âmbito ideal. Tradicionalmente, os filósofos falavam das formas ideais de governo. Eles falavam para nós sobre como é que o governo deveria ser para que as coisas boas acontecessem para a população. Mas o Maquiavel percebe que a realidade ela é diferente. O sistema político, na prática, ele é totalmente diferente daqueles ideais que os filósofos da tradição nos traziam. Então, quando nós olhamos para a política de fato, muitas vezes nós percebemos que é preciso ter atitudes diferentes do que aquelas que nós gostaríamos. Então, percebam, maquiavélico no sentido de senso comum tem a ver sim com a questão da má-fé. Mas o maquiavélico, a partir do momento em que a gente começa a estudar a filosofia do Maquiavel, na verdade, se torna um maquiaveliano, ou seja, uma estratégia política, um sentido estratégico de agir. Então, para a gente diferenciar esses dois polos, nós vamos fazer um exercício. Então, atividade número 1.
Você já conhecia a expressão maquiavélico? O que lhe parece que Maquiavel estava indicando que o governante fizesse? Então, faça aí seu exercício. E aí, já conseguiu fazer a sua resposta? Então, eu preparei uma sugestão. Você já ouviu falar do termo maquiavélico? Sim ou não? O que o maquiavélico, indica, na verdade, em relação ao governante? Que o governante deveria ser um bom estrategista. Então, esse senso de estratégia, quando ele é mal entendido por nós entendemos que o Maquiavel é o maquiavélico. Quando nós nos aprofundamos um pouquinho, nós entendemos aí que é essa noção estrategista que um político precisa desenvolver. E aí, através dessa ideia do senso de estratégia, o Maquiavel vai trazendo para nós uma nova visão do que é fazer política. Quem governa deve ter astúcia para decidir quando ser bom ou mal. Em todo caso, o que não deve fazer é submeter as práticas de governo às normas que regem a ética individual, já que toda ação política visa a sobrevivência do grupo e não apenas de grupos isolados. Então, perceba, é muito importante a gente gravar esse trecho. O que não deve fazer é submeter as práticas de governo às normas que regem a ética individual. Então, na antiguidade, durante a Idade Média, o bom governante era aquele que conduzia a vida pública, a vida política, de acordo às normas vigentes para a ética pessoal. E o Maquiavel percebe que não.
A gestão do Estado, ela necessita de uma outra perspectiva. Se o governante tentar orientar as ações no Estado de acordo com aquilo que ele orienta a sua vida individual, é muito provável que ele não consiga fazer um bom governo. Então, quem governa o Estado deve seguir as normas da moral? Então, quando nós começamos a estudar Maquiavel, nos causa um certo choque. Porque dá a impressão de que quando ele começa a falar de que a gente não deve seguir uma ética individual para gerir o Estado, a gente está dizendo, olha, o governante não tem que ter moral nenhuma, ele não tem que ter uma ética. Mas será que é isso mesmo que ele quer dizer? E se ele diz isso, como é que funcionaria? Então, em política, existem virtudes perniciosas e vícios benéficos, ou seja, tem certas virtudes que, se o político usar na sua condução do Estado, ele vai prejudicar a si e até a população. E existem certos vícios que eu não posso me permitir ter na minha vida individual, que muitas vezes, dentro da estratégia política, dentro do jogo político, são necessários. A política não deveria se orientar por princípios morais de certo ou errado, mas pelo critério da utilidade, do resultado. Então, é aqui que se instaura uma grande diferença em relação a essa autonomia política que o Maquiavel está apontando para nós. A política, ela não deveria ser o âmbito de se julgar moralmente ou dentro de uma ética pessoal, isso é certo, isso é errado. Ela deveria ser vista com olhos de resultado, com olhos do que é que resulta de fato a minha ação política. É por isso que a gente tem aqui a expressão, pelo critério da utilidade, ou seja, visando um resultado. Então, a dimensão política seria a dimensão na qual eu meço as escolhas através dos resultados e não daquela tradição cristã ou até mesmo aquela tradição lá da antiguidade grega, na qual eu pego os meus valores éticos e busco orientar a minha ação política. Então, a política nos é apresentada em Maquiavel como uma categoria autônoma. A política não deve assumir do exterior a própria moralidade, mas deve ser autonormativa, porque encontra em si a própria justificação. Ou seja, ela precisa medir ali, em política nós precisamos medir os resultados, para então perceber quais são os melhores critérios. Por isso que ela seria autonormativa, ou seja, ela cria uma condição para que ela mesma se justifique. Em Maquiavel se esboça a noção de razão de Estado, uma autonomia da política em relação às demais esferas da vida humana, como a ética e a religião. Então, o Maquiavel ele não escreve, ele não usa esse termo razão de Estado, mas essa justificativa da ação política por si mesma, ela vai se tornando uma razão de Estado, uma justificativa para a política ser separada da ética pessoal ou até mesmo dos valores da religião. Então, para a gente reforçar essa noção de autonomia política, nós vamos para o nosso segundo exercício. Explique o que você entendeu sobre a política como categoria autônoma. Pegue o seu caderno e vamos lá.
E aí, conseguiu fazer a sua resposta de um jeito legal? Vamos ver. Então, eu coloquei algumas sugestões de resposta, e você usa essas opções como algo só para ver se você foi nesse sentido, mas procure sempre responder do seu jeito. Decisões políticas não devem se orientar por aspectos morais de certo ou errado, ou seja, o Maquiavel está nos dizendo que em política os critérios de escolha devem ser diferentes dos nossos critérios pessoais. Política tem normas próprias que atendem às necessidades da ocasião. Então aqui nós temos aquela instauração da perspectiva política como algo que visa um resultado, um critério de utilidade. E é isso aqui que está trazendo a gente para uma nova visão na qual a política é vista como uma categoria autônoma. Ela tem as suas próprias normas. Então, se a política tem as suas próprias normas e as decisões, do âmbito pessoal não são suficientes para se tomar uma ação, como é que um governante deve agir? Então, o que almeja um governante? Qual é o objetivo de alguém que está no governo? Primeiro, ele precisa se manter vivo. Se você estiver morto, você não vai governar, mas acho isso que é tranquilo, né? Manter o poder e a soberania do Estado. Então, um governante, lembrando que o Maquiavel está numa época de muitos conflitos. Então, a gente coloca aqui, é preciso se manter vivo, porque realmente aquele que governa um Estado, um principado, ele está sempre com a cabeça a prêmio. Então, ele precisa sobreviver, conseguir se manter no poder e manter a soberania do Estado. O que é essa noção de soberania do Estado? É o Estado não ter que se submeter a um terceiro. Porque, além da sociedade já ter ali o seu governante, imagine se essa região é dominada por um terceiro grupo, por um segundo, terceiro grupo, que aí vai determinar novas regras para o governante, isso se não vier outro, acaba ali com a convivência da nação, daquela região. Então, é importante manter a soberania. O papel do príncipe é conquistar o poder e estruturar o governo, ou seja, criar essas condições para que ele possa gerir ali aquela nação. Então, qual é o melhor caminho? Se ele tem que sobreviver e se ele tem que conseguir se manter no poder, como é que ele pode fazer isso? E aí Maquiavel lança uma dualidade que é muito cobrada nos vestibulares, que é a noção de é melhor ser mais amado que temido ou temido que amado? A política deve usar todos os instrumentos que garantam o seu sucesso. A moderação também é necessária, mas a bondade sistemática também é ruim para a sociedade, produzindo danos ainda maiores que o uso moderado da violência. O ideal é ser amado e temido, mas na prática as duas coisas não são facilmente conciliáveis. Então Maquiavel está nos trazendo esse sentido de que o ideal é sim ser amado pelo povo e temido pelos inimigos. Essa é a perspectiva mais comum. Mas não é fácil encontrar uma medida entre ser amado e ser temido. E aí ele vai reforçar essa noção de que ser temido produz vínculos políticos mais fortes do que ser amado. Perceba, quando uma pessoa convive muito perto do poder, o poder cheira bem, o poder seduz. Ao ser temido, o governante acaba fazendo com que esses que podem querer tomar o poder pensem duas vezes. Quem governa o Estado deve decidir com base na oportunidade. Lembram da noção de fortuna da aula passada? Que fortuna é essa noção de oportunidade, é saber se aproveitar do bom momento? Mas, em geral, o temor produz vínculos políticos mais fortes do que o amor. É preciso mediar entre agir com lei e força, para não ser sorrateiramente traído por aqueles que aspiram ao poder. Então, na aula passada, nós já havíamos visto que você deve agir com astúcia, que foi relacionada à raposa, e com força, relacionada ao leão. Mas só agir com força pode fazer com que o governante seja odiado. E aí o risco de ser odiado é que a própria população pode achar bom que a sua cabeça role, ou que você não consiga governar e outra família venha deter o poder.
Então é importante encontrar essa medida. Ser temido é bom, mas ser odiado não é desejável. Então, para a gente melhorar essa perspectiva, porque essa é uma questão bem relevante para você, que em breve vai fazer vestibular ou vai fazer o Enem. Então, eu trouxe um trecho e a gente vai ler esse trecho, interpretar um pouquinho esse trecho e, a partir dele, é que eu vou lançar o nosso próximo exercício. Então, preste atenção. Vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Ambas as coisas seriam de desejar, mas é difícil atingi-las por igual. Então é mais seguro ser temido, em caso de lhe faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Então, nesse primeiro trecho, é interessante nós percebermos que o Maquiavel, ele já está trazendo para nós a visão do que é natureza humana. Como é que o Maquiavel vê a natureza humana? Eu diria pessimista. Maquiavel diria realista. Ele vê os seres humanos como aqueles que têm uma tendência a ser ingratos, simuladores, ávidos de lucro. Então é um sentido assim de, ele é interesseiro, ele é egoísta, né? E é essa noção de natureza humana que orienta muito a visão de ação política que o Maquiavel está trazendo para nós. Então, a nossa atividade. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser A. Guiado por interesses de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes, ou B. Munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. Então, pense um pouquinho sobre o que a gente falou agora e marque a sua opção.
E aí, foi fácil para você marcar a sua opção? Ou você sentiu assim uma dificuldade, teve muita dúvida? Então, a opção certa é a opção A. Lembra que a noção de natureza humana que o Maquiavel traz para nós, ela é num sentido de perceber o ser humano como mais egoísta, mais interesseiro? Então, guiado por seus interesses, né, gente? Então, no geral, o que é que o livro O Príncipe traz de contribuição para ele ser um livro tão importante, tão comentado na dimensão da filosofia? Então, ele traz para nós uma noção de teoria política e de técnica política. Essa noção de técnica política é muito legal, porque assim, ele está realmente falando daquilo que ele viu na sua experiência como chanceler. Ele não está só idealizando como deveria ser. Ele fala, olha, os grandes fizeram assim e tem dado certo. A secularização política, rejeitando a forma política legada pelo pensamento ético cristão. Então, ele já quer uma separação dos valores judaicos cristãos, né, da dimensão da administração política. Ele defende um governo monárquico marcado pela servidão. Então, nós temos um monarca e nós temos servos. O servo pode questionar o monarca? Pode dar palpite? Claro que não. Ele está ali para ser governado e ficar ali, né, dentro das normas que o monarca determina. Uma moral própria da política, então política não vai mais seguir os valores judaico-cristãos, também não vai mais seguir aquelas determinações mais individuais da ética, ela vai ter que ser medida conforme a utilidade e a oportunidade. Então essa moral própria ela vai ser mais realista e utilitarista, porque fala de como os governantes fortes agem de fato. Então, gente, o livro O Príncipe é bem relevante e ele faz muito sentido para nós, né, para entender o que é essa noção de autonomia política, quando nós fazemos uma comparação. Então, eu proponho para vocês que vocês façam aí no caderno de vocês uma anotação, uma perspectiva ali comparada do que é a filosofia política tradicional com a política apresentada por Maquiavel. Sabe aquele esqueminha na qual o professor coloca lá para você? Filosofia política antiga, e aí vai explicar, Aristóteles, política era isso, Platão, política era aquilo. E aí ele coloca no outro quadrinho, Maquiavel, filosofia política para ele é isso, tem essa característica. Faça isso porque isso vai te ajudar bastante.
Eu sei que fazer um quadro comparativo nem sempre é muito simples, mas é por isso que a gente pede para vocês sempre anotarem lá um pouquinho dos conteúdos que a gente trabalha nas aulas, para que você possa, né, fazer essa transição entre os conteúdos, sempre remetendo às suas anotações. Então, a minha sugestão de resposta seria: a política tradicional buscava descrever o bom governo dando as regras do governante ideal. Já Maquiavel se baseia na experiência que teve quando trabalhou para segundo chanceler e escreve como os grandes governantes agem de fato. Então, o principal ponto seria: Maquiavel parte de uma noção mais realista e utilitarista baseada em fatos, enquanto a tradição anterior, né, tratava da política como uma ideologia, um ideal a ser atingido. Então, gente, para fechar esse primeiro ciclo, né, relacionado a Maquiavel, eu gostaria de trazer para vocês um momento de reflexão a respeito do que é política e o que é politicagem. Política continua sendo a dimensão da convivência e dos acordos sociais. Existem valores próprios da dimensão política, que nem sempre vão de encontro aos valores individuais. Já a politicagem é a distorção dos valores que norteiam a ação política. É o resultado de vários fatores, não só da má-fé de quem pratica, mas inclusive da falta de instrução e reflexão de quem aceita. Então, Maquiavel traz para nós a política sim como uma dimensão autônoma, mas ela não é uma dimensão na qual vale tudo. Existe a necessidade de que certos critérios estejam claros na ação política. E, por outro lado, em pleno século XXI, nós também não podemos ser ingênuos, né, e simplesmente acusar os políticos de má-fé. Nós temos que assumir o nosso papel cidadão, né, para que a nossa sociedade se construa de uma maneira legal para todos nós. Então, na aula de hoje, nós estudamos a expressão maquiavélico e a concepção política de Maquiavel, como política sendo uma categoria autônoma. Bons estudos, e aí, na nossa próxima aula, nós temos o último momento sobre Maquiavel. Até mais!